Os gigantes. Vídeo 1. Entre lendas e fatos. Revelações chocantes sobre os gigantes na arqueologia proibida. Arqueologia Proibida é uma série de vídeos que estamos lançando neste canal, com o objetivo de explorar relatos históricos sobre a possível existência da raça dos gigantes. Nesta série, apresentaremos informações de diversas culturas, como índios americanos, europeus, assírios e até mesmo relatos bíblicos. Embora haja lendas em todo o mundo que mencionam uma raça de gigantes que teriam caminhado pela Terra, é importante examinar essas histórias em um contexto mais amplo. Nosso objetivo é apresentar os fatos e fornecer informações relevantes para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Acreditamos na importância da análise cuidadosa das evidências disponíveis, levando em consideração diferentes perspectivas e teorias. Nossa intenção é promover uma discussão fundamentada e fornecer um espaço para reflexão sobre esse tema fascinante. Convidamos todos a acompanharem nossa série, onde compartilharemos conhecimentos e exploraremos as possibilidades relacionadas à existência dos gigantes. A raça dos gigantes em todo o mundo. Embora haja lendas em todo o mundo que falam de uma raça de gigantes que uma vez andou na Terra, é necessário examinar essas histórias em um contexto mais amplo. A Bíblia Sagrada menciona a descendência dos filhos de Deus e as filhas dos homens, e alguns acreditam que esses seriam os Néfilins, que são teorizados como gigantescos em algumas interpretações. No entanto, há debate na comunidade teológica há séculos sobre a verdadeira natureza dos Néfilins e se eles eram realmente os gigantes descritos. É interessante notar que as lendas de gigantes não são exclusivas das doutrinas cristãs. Antes mesmo de a Bíblia ser concebida, histórias orais sobre gigantes eram transmitidas de geração em geração na Mesopotâmia, Grécia, Roma, Egito e também na América. Essas lendas frequentemente retratam poderosos deuses e deusas que eram maiores do que os homens. Embora essas histórias tenham sido rebaixadas ao status de mito ao longo da história, não se pode ignorar o fato de que várias culturas diferentes, sem qualquer conexão aparente. As lendas de gigantes nos países mediterrâneos são, sem dúvida, algumas das mais conhecidas e discutidas. Além dos relatos bíblicos como a história de Davi e Golias, também temos os relatos babilônicos como o rei Gilgamesh. Em tabuletas de pedra que foram recuperadas, encontram-se imagens entalhadas de Gilgamesh segurando um leão como se fosse um gato. Ao observar as proporções dessas antigas esculturas, parece que esse homem tinha uma estatura de pelo menos 3,5 metros a 4,5 metros, levando em consideração o tamanho do leão, que é retratado como um pequeno gato quando morto por Gilgamesh. Seria Gilgamesh um Nephilim? Gilgamesh teria vivido em algum momento entre 2800 e 2500 a.C. Ele é o personagem principal do épico de Gilgamesh, um poema mesopotâmico que é considerado a primeira grande obra da literatura. No épico, Gilgamesh é retratado como um semideus, com força sobre-humana, responsável pela construção das muralhas da cidade de Uruk, para proteger seu povo e sobreviver ao grande dilúvio. De acordo com a lista dos reis sumérios, um documento misterioso que foi descoberto, Gilgamesh governou sua cidade por 126 anos. Fragmentos de um texto épico encontrados em Miturim, conhecido atualmente como Tel-Hadad, relatam que no fim de sua vida, Gilgamesh foi enterrado sob o leito do rio. Acredita-se que Gilgamesh tenha sido uma figura histórica, pois foram encontradas inscrições que confirmam a existência histórica de outras figuras associadas a ele, como Agá de Kis. Agá foi um rei de Kis,
uma antiga cidade suméria localizada no atual Iraque. Ele é mencionado na lista de reis da Suméria como o último rei da dinastia de Quis, no terceiro milênio antes de Cristo. Segundo essa lista, seu reinado durou incríveis 625 anos. Se considerarmos Gilgamesh como um rei histórico, é provável que ele tenha reinado por volta do século 26 a.C. De onde veio Gilgamesh? A origem de Gilgamesh é um tema envolto em mistérios e especulações. No pergaminho de Qumran, conhecido como o Livro dos Gigantes, os nomes de Gilgamesh e Humbaba são mencionados como dois dos gigantes antediluvianos. Essa conexão levanta questionamentos intrigantes. Será que Gilgamesh poderia ter vivido na lendária Atlântida ou ser um descendente direto de um rei antediluvianos? A Atlântida, uma lendária civilização perdida mencionada por Platão, despertou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Alguns teorizam que Gilgamesh poderia estar ligado a essa misteriosa terra submersa, possivelmente sendo um herdeiro dos conhecimentos e poderes dos Atlantes. Outra possibilidade é que Gilgamesh tenha descendência direta dos reis antediluvianos, referindo-se ao período anterior ao Grande Dilúvio descrito em diversas tradições antigas. Esses reis eram considerados seres poderosos e longevos, com habilidades e conhecimentos além do comum. Embora não haja evidências conclusivas que sustentem essas teorias, elas alimentam a especulação sobre a verdadeira origem de Gilgamesh e seu lugar na história antiga. Ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre essa figura fascinante e seus possíveis vínculos com os gigantes antediluvianos e as lendas da Atlântida. A história oral dos índios Paiute. Se gigantes realmente existiram no passado, é natural questionar onde está a evidência. Surpreendentemente, ao longo da história, foram feitas descobertas de restos de esqueletos de gigantes em várias partes do mundo, incluindo a América e períodos anteriores. Um exemplo notável é a história oral dos Paiute, que falam de Siteká, Saiduká ou Sai, uma tribo lendária cujos restos mumificados foram alegadamente encontrados sob 4 pés de guano por mineiros na caverna de Luviluk, perto de Luviluk, Nevada, Estados Unidos. Embora a caverna tenha sido explorada desde 1911, as autoridades só foram notificadas pelos mineiros em 1912. Infelizmente, muitos dos artefatos foram destruídos pelos próprios mineiros. Um relatório escrito por James Hart, um dos primeiros mineiros a explorar a caverna no outono de 1911, menciona que na parte central norte da caverna, a uma profundidade de cerca de 1,5 m, havia o impressionante corpo de um homem de 1,98 m de altura, mumificado e com cabelos distintamente vermelhos. Infelizmente, no primeiro ano de mineração, alguns dos restos humanos e artefatos foram perdidos e destruídos. O melhor exemplar das múmias adultas foi fervido e destruído por uma loja fraternal local, que queria o esqueleto para fins de iniciação. Além disso, várias sandálias de fibra encontradas na caverna foram notavelmente grandes, sendo que uma delas com mais de 15 polegadas, ou seja, 38 centímetros de comprimento, foi exibida no Museu da Sociedade Histórica de Nevada, em Reno, em 1952. A tradição Paiute afirma que o povo Siteká praticava o canibalismo, e isso pode ter alguma base na realidade. Durante a escavação na caverna em 1924, foram encontrados 3 ossos humanos perto da superfície, em direção à entrada da caverna, conforme relato no jornal Nevada em 19 de junho de 1931.
Esses ossos foram quebrados para extrair a medula, da mesma forma que os ossos de animais eram quebrados, o que provavelmente indica canibalismo durante períodos de escassez de alimentos. Essas descobertas fornecem indícios intrigantes sobre a possível existência de gigantes no passado. Embora infelizmente parte da evidência tenha sido perdida ou destruída ao longo do tempo. É um lembrete de que explorar e preservar essas descobertas arqueológicas é fundamental para desvendar os mistérios da história e ampliar nosso conhecimento sobre civilizações antigas e eventos passados. De acordo com as tradições dos Paiutes, os Siteká eram uma tribo de gigantes ruivos e canibais. Os conflitos entre os Siteká e os Paiutes levaram a uma guerra prolongada, que culminou na captura dos remanescentes dos Siteká na caverna Luveluk. Quando os gigantes se recusaram a sair, os Paiutes bloquearam a entrada da caverna com arbustos e atearam fogo. Os Siteká foram completamente aniquilados. Em 1931, 2 esqueletos de tamanho excepcional foram encontrados no leito seco do rio Humboldt, perto de Luveluk. Um desses esqueletos media cerca de 2,5 metros de altura e estava envolto a um tecido coberto por uma substância semelhante à goma, muito parecido com as múmias egípcias. O outro esqueleto tinha quase 3 metros de altura. Segundo relatos, todas as tribos da região se uniram para enfrentar esses gigantes, perseguindo-os até a caverna. Os gigantes se recusaram a sair da segurança da caverna e os Paiutes, juntamente com outras tribos, decidiram incendiá-la. Posteriormente, a caverna desmoronou durante um terremoto, selando sua entrada. No início dos anos 1920, durante a exploração da área para extração de materiais fertilizantes, foram encontrados diversos fósseis juntamente com os esqueletos. Estes esqueletos, semelhantes aos humanos, estavam bem preservados e incluíam um homem e uma mulher. A mulher tinha mais de 1,80 m de altura, enquanto o homem media 2,40 m de altura. Além dos esqueletos, foram descobertos vários outros artefatos, incluindo um calendário circular com a gravação do número de dias e semanas de um ano. Em 1931, outros 2 esqueletos com medidas de 2,40 m e 3 metros de altura foram encontrados em Lockport, Nevada. Essas descobertas arqueológicas fornecem evidências intrigantes sobre a existência de seres de proporções gigantescas e levantam questões sobre a história antiga e a preservação de uma raça de gigantes na região. Mistérios e controvérsias do Smithsonian. Nos últimos anos tem havido uma considerável controvérsia em torno das acusações de que o Smithsonian e um grupo de céticos e arqueólogos estão encobrindo a descoberta de centenas de esqueletos gigantes encontrados nos montes dos índios nativos americanos. Um dos principais responsáveis por revelar esses relatos foi Jim Ferreira, que compilou cerca de 1.500 registros de jornais e livros publicados nos séculos XIX e XX. Um conjunto intrigante de relatos verídicos que Ferreira descobriu trata dos esqueletos gigantes encontrados no Monte Chincaçauaba, em Arkansas. Nesse local foram encontrados muitos esqueletos de aproximadamente 2,40 metros a 2,70 metros de comprimento. Em 1976, um esqueleto de 2,10 metros de altura foi descoberto no mesmo local. É provável que o Smithsonian tenha encontrado esqueletos com 2,10 metros de altura apenas por acaso. A altura dos indivíduos sepultados nos montes antigos da América era significativamente maior do que a média da população em geral, o que não pode ser facilmente explicado com a mera coincidência. Isso levanta a pergunta: por que a Smithsonian estaria encobrindo uma descoberta desse tipo?
Alguns céticos afirmam que o distúrbio do gigantismo provavelmente é a explicação para muitos desses relatos, mas eles não possuem evidências concretas para sustentar essa afirmação. Essa é uma tentativa frágil para explicar e descartar a questão. O gigantismo é extremamente raro, tanto que não há estatísticas abrangentes sobre a sua ocorrência. Ao longo da história, a América registrou menos de 100 casos de gigantismo. Na realidade, a grande maioria das pessoas altas hoje em dia, que alcançam ou se aproximam de 2 metros de altura, não sofrem de gigantismo. A porcentagem atual de indivíduos modernos com 2 metros de altura é de apenas 0,0007%. Na época dos construtores dos montes da América Antiga, essa porcentagem teria sido ainda menor. Os céticos argumentam que o congelamento e descongelamento dos esqueletos fizeram com que parecessem maiores do que realmente eram. Porém, essa alegação foi comprovadamente infundada e incorreta. Textos e fontes da paleontologia moderna nos informam que os ossos enterrados ao longo do tempo podem sofrer processos de congelamento e perda de massa, resultando em uma redução de tamanho. É importante considerar esses fenômenos ao analisar a estatura de esqueletos descobertos. Além disso, existem lendas nativas americanas transmitidas a etimologistas que descrevem uma raça de gigantes que invadiram as regiões onde montes foram encontrados. Segundo essas lendas, esses gigantes se tornaram líderes e sacerdotes das tribos, mas, com o tempo, corromperam-se e foram exterminados. Surpreendentemente, ao longo da história moderna, foram descobertos diversos esqueletos gigantes, muitos dos quais não são amplamente conhecidos pelo público em geral. Por exemplo, no condado de Williamson County e White County, Tennessee, foram encontrados ossos de grandes dimensões no século XIX, com uma altura média de 2,10 metros. Outros esqueletos gigantes foram encontrados na metade do século XIX, próximo a Rutland e Rudman, no estado de Nova York. Em 1833, soldados que escavavam em Lompoc Ranch, Califórnia, descobriram um esqueleto masculino com 3,60 metros de altura, acompanhado de conchas, machados de pedra e outros artefatos. Infelizmente, esse corpo foi secretamente enterrado devido ao descontentamento dos índios locais. Crânios e vértebras gigantes também foram encontrados em Wisconsin e na cidade de Kansas. Na ilha de Santa Rosa, um gigante com uma dupla fileira de dentes, características comuns entre os esqueletos de gigantes, foi descoberta no século XIX. Em 1879, um esqueleto de 2,90 metros foi escavado de um monte nas proximidades de Zanesville, Ohio e Minnesota. Também revelaram esqueletos de dimensões impressionantes no século XIX. Em Clearwater, Minnesota, 7 gigantes foram encontrados em montes apresentando testas retraídas e dentição dupla, com 2 fileiras de dentes. Em La Crescente, Minnesota, montes contendo ossos gigantes foram descobertos e apenas 8 quilômetros ao norte, em Dreschbach, foram encontrados ossos de indivíduos com mais de 2,40 metros de altura. Portanto, embora existam narrativas e lendas sobre gigantes em várias culturas, devemos abordar essas histórias com ceticismo e examinar de perto as evidências disponíveis para obter uma compreensão mais precisa da história da humanidade. As investigações científicas rigorosa e imparcial é fundamental para esclarecer questões relacionadas à existência de gigantes e entender nossa história de maneira mais completa. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil.
Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilha conosco na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.